Então vamos aprender como é que a gente cria os layers. Para criar layers, a primeira coisa que eu tenho que fazer é vir aqui, abrir um desenho novo. No nosso caso aqui estamos começando um projeto novo para a gente testar. Eu vou abrir um arquivo que não tem nenhum layer pré-definido, porque existem modelos disponíveis aqui que já vêm com layers definidos. O certo é sempre você escolher esse ACAD ISO, que ele começa com apenas um layer, que é o layer 0. Esse layer 0, ele está presente em todos os desenhos. Todo desenho tem um layer 0. E aí você pode criar outros layers se você quiser, mas o layer 0, no mínimo, vai ter no seu projeto. Eu vou desenhar alguns objetos, vou fazer umas linhas aqui, só para a gente poder testar. Vou desenhar um retângulo, vamos fazer um círculo, enfim. E eu vou distribuir esses objetos em layers. Em que layer estão esses objetos que eu desenhei agora? Esses objetos estão no layer 0, porque é o único layer que existe, e ele está aparecendo aqui na minha lista de layers. Ou seja, ele é o layer que a gente chama de corrente. O layer corrente é o layer que está sendo utilizado no momento. Você pode, depois que tiver criado outros layers, você pode trocar o layer corrente, e aí os desenhos que você fizer vão ser feitos no layer que você tiver definido como corrente aqui em cima. Bom, eu vou então entrar na tela de criação de layers. A tela de criação de layers ela pode ser acionada pelo comando LA. Ele vai abrir essa tela aqui. Nessa tela, você tem uma lista que de início tem apenas um layer, que é o layer 0. Eu vou vir aqui e vou criar um novo layer. Vou chamar esse novo layer de paredes. E aí eu vou dizer que a cor do layer paredes, então aqui eu determino a cor, vai ser essa aqui, ciano. E o tipo de linha, line type, desse layer vai ser contínuo. Eu quero que esse layer seja contínuo. Eu não quero que ele seja tracejado, nem traço ponto, nada disso. Então vai ser contínuo. E a espessura de linha desse layer, na hora de imprimir, eu quero que as paredes saiam mais grossas que o restante. Então eu vou colocar 0.5. Então defini esses três parâmetros. Vou criar um novo layer que tem um tipo de linha diferente. Por exemplo, vou chamar esse layer de projeção do beiral. Esse layer eu quero que tenha uma outra cor. Eu quero que ele seja, por exemplo, verde. Então, ok. Aí, o tipo de linha desse layer, eu quero que seja tracejado. Então, eu tenho até um tracejado disponível, mas por algum motivo eu não quero utilizar. Eu venho aqui na minha lista de linhas disponíveis para ver o que eu tenho aqui. Olha, tem apenas um detalhe na hora de escolher o tipo de linha. Elas devem terminar com o mesmo sufixo, ou seja, se você escolher uma linha center, você escolhe uma linha dash dot. Se você escolher uma linha center 2, você escolhe uma linha dash dot 2. Se você escolher uma linha center x2, você escolhe uma linha dash dot x2. Você pode, cada uma delas é um tipo de linha diferente. Mas o que muda? O que muda é o espaçamento. A center tem um espaçamento proporcional a dash dot. A center 2 tem um espaçamento proporcional a dash dot 2 e a center x2 tem um espaçamento proporcional a dash dot x2. Eu vou escolher aqui, para essa linha do beiral, eu vou escolher uma linha tracejada. Aqui eu tenho a dashed. A dashed 2, dashed x2 eu vou escolher, tá? Que é essa aqui. Vou dar um OK, dashed x2 e OK. Pronto, ó, troquei o tipo de linha da projeção do beiral. E a espessura dele? A espessura vai ser, digamos, 0.20, vai ser mais fina que a parede. Está lá, definido. Vou criar mais um layer, vou chamar esse layer de linhas de centro. Linhas de centro. E a cor desse layer, para eu visualizar melhor na tela, eu vou pedir para ser, por exemplo, amarelo. Essa cor vai ser amarela. E o tipo de linha, eu quero criar um tipo de linha que seja traço ponto. Eu não quero que seja tracejado, eu quero que seja traço ponto, traço ponto, traço ponto. Então, nessa lista aqui, eu vou escolher um tipo de linha que seja traço ponto. Só que notem, a linha que eu estou usando para a projeção do beiral é dash x2. Então a linha que eu vou escolher para as linhas de centro também deve terminar com x2. Eu venho em load e vou ver se eu tenho uma que seja traço ponto e que termine com x2. E eu tenho, ó, dash dot x2. Vou dar um OK. E elas têm a mesma proporção, ó, a dash de x2
Note que o espaçamento dela é proporcional. Ok. Troquei, perdão, não troquei aqui, ó, vou escolher só. Só tinha carregado, mas não tinha escolhido, tá? Escolhi, dou um ok, trocou agora. E a espessura dela? Quero que seja ainda mais fina, quero que seja 0,09. Isso aqui é para efeito de impressão, tá, gente? Na tela tem até como você visualizar essas espessuras, mas não vai fazer grande diferença para você. Então eu criei esses 3 layers para dar um exemplo. Vou fechar essa tela, já está pronto o que eu queria. Se eu venho na lista agora, eu tenho os layers criados. As linhas de centro, deixa eu só ajustar a cor delas. Eu posso clicar ali e trocar a cor a hora que eu quiser. Veja que agora elas estão com a cor certa, né? Então está tudo pronto. E os objetos que estão desenhados continuam nos layers em que eles foram feitos originalmente. Quer dizer, todos eles foram feitos no layer 0. Agora eu vou trocar o layer corrente. Ou seja, eu vou dizer, olha, eu quero começar a desenhar com outro tipo de linha, com outra configuração. Eu escolho aqui linhas de centro. Quando eu escolho, os objetos que eu fizer daqui para frente vão sair nesse layer. Então, eles saem com as características desse layer. O tipo de linha, a cor e a espessura também. A espessura, se eu quiser visualizar na tela, é só ligar esse botão aqui. Essa aqui é uma linha muito fina, não vai dar para a gente ver nada de diferente na tela. Mas eu liguei aqui, quando eu fizer uma linha mais grossa já vai aparecer. Por exemplo, eu vou escolher a linha de paredes e vou desenhar aqui algumas linhas. Notem que a linha já sai mais grossa. Essa espessura é apenas um conforto visual, é só para eu ver que essa linha é mais grossa que essa. Mas na hora da plotagem a espessura real vai sair. Se eu quiser eu posso desligar então essa espessura para eu ver todas iguais e só vai diferenciar a cor. Continuando, se eu quiser desenhar agora utilizando o layer da projeção do beiral, por exemplo, eu posso vir a desenhar aqui alguma coisa, linhas, posso desenhar um círculo se eu quiser, qualquer coisa que eu desenhe vai ficar com esse padrão de linha aqui, que é o padrão da projeção do beiral. E os objetos que já estão desenhados? Digamos que eu me arrependa de ter colocado esse objeto no layer 0. Eu quero transferir para o layer de paredes ou para o layer de projeção do beiral. É muito simples. Quando você seleciona um objeto, aqui na lista de layers aparece o layer em que ele foi feito. Se eu seleciono 2 objetos que estão em layers diferentes, o que acontece? Selecionei um, aparece o layer dele. Se eu seleciono 2, fica vazio, porque são layers diferentes. Mas eu posso utilizar essa seleção desses 2 objetos e nessa lista eu posso trocar o tipo de linha dos 2 ao mesmo tempo. Eu clico agora aqui, pronto, os 2 passaram para o layer de linhas de centro. Estão então adotando as características do layer de linha de centro. A mesma coisa aqui, se eu quiser selecionar esses objetos aqui, fora de comando, e transferir para um layer, eu posso transferir para um layer, tá? Só que aí, para transferir esses objetos, que são vários objetos de uma vez só, o ideal é você vir na tela de propriedades. Então você clica aqui em propriedades ou pressiona Ctrl 1. Vai abrir essa tela com a tela de propriedades desses objetos. E aí essa telinha vai ter o layer em que eles estão. Você pode então clicar na lista e escolher. Por exemplo, eu quero que vão todos para o layer de paredes. Pronto, eles já vão para o layer de paredes. Fica assim organizado o seu projeto. É bem fácil então você criar layers e você colocar os objetos nos layers corretos no AutoCAD.